Você já sentiu a vertigem estranha e silenciosa de estar ao lado de alguém que parece viver 10 anos à frente do nosso tempo, mas que, num piscar de olhos, se desconecta da realidade imediata, como se nunca tivesse estado ali? Existe uma angústia muito específica que surge quando tentamos segurar o vento com as mãos. Aquela sensação de que, por mais que você tente se aproximar, existe uma barreira invisível, uma parede de vidro eletricamente carregada que impede o toque final, deixando você sozinho com suas dúvidas justamente quando a conexão parecia mais profunda e transcendental. É comum, nessas horas, sentir que o afastamento deles é uma sentença sobre o seu valor, uma prova de que você não foi interessante o suficiente para manter a atenção daquela mente brilhante e inquieta. Mas acredite, essa interpretação é o primeiro passo para perder a maior sorte que o destino colocou no seu caminho. A dor silenciosa de conviver com essa energia não está na ausência de amor, mas na incompreensão completa da linguagem que eles utilizam para demonstrar afeto, o que gera um risco iminente de ruptura causado por cobranças que eles simplesmente não conseguem atender. Você espera o calor do abraço constante, a reafirmação diária, a rotina previsível de um romance de cinema, mas recebe em troca conversas sobre o futuro da humanidade, teorias complexas e, pior, um espaço vazio onde você esperava encontrar dependência emocional, o que faz com que o seu coração, acostumado a amores mais terrenos e apegados, sinta-se rejeitado e órfão de validação. Essa dissonância cria um abismo onde o silêncio deles ecoa como desinteresse, e é nesse vácuo que a maioria das pessoas desiste, sem perceber que estavam prestes a receber um tesouro muito mais valioso do que a simples presença física. O motivo real para esse comportamento, para essa dança entre a presença genial e a ausência desconcertante, não é o que a sua insegurança sussurra no seu ouvido durante a madrugada. Não é frieza, não é falta de alma e definitivamente não é sobre você ser insuficiente. Estamos lidando com uma natureza que opera em outra frequência, onde a liberdade não é uma escolha, mas uma necessidade biológica de sobrevivência, e onde o afastamento muitas vezes é, paradoxalmente, a maior prova de confiança que eles podem oferecer a alguém que consideram capaz de voar sozinho. O que parece ser um adeus repentino ou uma indiferença calculada é, na verdade, um convite disfarçado para que você encontre sua própria órbita, mas nossa mente condicionada ao apego raramente consegue decifrar esse código sem a chave correta, interpretando a autonomia como abandono e transformando uma oportunidade de evolução em trauma. Se essa dinâmica de perto e longe soa familiar para o seu coração, e se você já se perguntou por que é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão fascinante manter essa pessoa na sua vida, fique comigo até o fim desta conversa. Há algo sobre a natureza desse vínculo que você precisa ouvir para parar de sofrer. Existe um segredo sobre a forma como eles amam que muda completamente o jogo. Entender isso não apenas salva a relação, mas redefine quem você é dentro dela, transformando a frustração em um poder pessoal que você nem sabia que tinha. E é aí que tudo muda, porque quando você descobre o que realmente se esconde por trás desse olhar visionário e distante, você percebe que não estava sendo rejeitado, mas sim preparado para algo muito maior, algo que exige coragem para ser desvendado. Neste vídeo, nós vamos desvendar o mistério por trás da mente elétrica e, por vezes, impenetrável de Aquário, revelando por que ter esse signo em sua vida é uma sorte rara, mesmo quando parece um desafio emocional intransponível. Vamos mergulhar fundo na arquitetura interna de alguém que não entrega o coração de bandeja, seguindo regras sociais, mas que oferece a chave para libertar a sua própria mente, mostrando que o que muitas vezes interpretamos como frieza é, na verdade, um respeito profundo pela sua individualidade. Você vai entender que a distância que tanto te assusta não é um vazio de sentimentos, mas um espaço criativo necessário onde a lealdade deles se fortalece, longe das amarras do drama convencional e da possessividade que sufocam a verdadeira conexão intelectual e espiritual entre duas almas livres. No entanto, é preciso estar atento a cada detalhe desta jornada,
pois os erros que cometemos com esse signo são incrivelmente sutis e silenciosos, acumulando-se invisivelmente até o momento em que a ruptura se torna abrupta e irreversível. Vou te guiar por 4 equívocos comuns, mas quero te alertar desde já que o último ponto que discutiremos é o mais perigoso, o mais difícil de detectar, e aquele que define se essa pessoa permanecerá ao seu lado como um parceiro visionário ou se tornará apenas uma memória distante. É uma nuance psicológica tão fina que passa despercebida pela maioria das pessoas, mas que, quando compreendida, tem o poder de transformar a instabilidade aparente em uma aliança indestrutível, baseada em uma confiança que poucos casais conseguem alcançar em uma vida inteira. Pouca gente sabe disso, e menos gente ainda tem a paciência necessária para enxergar. Mas por trás da fachada de independência radical e daquele olhar focado no horizonte, existe uma vulnerabilidade imensa e um desejo secreto de ser compreendido sem precisar desenhar cada pensamento. O aquariano carrega o peso de sentir o mundo todo de uma vez, uma empatia coletiva que muitas vezes o exaure, e ele busca desesperadamente alguém que não seja mais um peso emocional, mas um porto seguro onde ele possa descansar sua excentricidade sem medo de julgamento. A verdadeira sorte de tê-los não está no romance clichê, mas na oportunidade de ser amado por alguém que enxerga o seu potencial futuro antes mesmo de você, alguém que aposta na sua melhor versão quando ninguém mais acredita. Essa é uma conversa sobre maturidade, liberdade e a coragem de amar fora da caixa, exigindo que você abandone velhos roteiros de insegurança para abraçar uma dinâmica totalmente nova e, acima de tudo, transformadora. Enquanto você me escuta e reflete sobre essas verdades, deixa seu like aqui embaixo. Isso é um sinal discreto, mas poderoso, de que esse tipo de conversa profunda e honesta faz sentido para o seu momento atual e ressoa com a sua busca por respostas verdadeiras. E se alguma frase que eu disser tocar em uma ferida ou acender uma luz na sua mente, comenta aqui. Seu relato pessoal pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não se sentir tão sozinha nessa experiência complexa de tentar decifrar um dos corações mais enigmáticos do zodíaco. Para compreender a verdadeira natureza de quem nasceu sob este signo, é preciso aceitar que eles são governados por 2 forças titânicas e contraditórias: Urano, o planeta do despertar, do caos e da eletricidade repentina, e Saturno, o senhor do tempo, das estruturas e da frieza necessária. Essa dualidade cria uma tensão interna fascinante e, por vezes, exaustiva, pois enquanto uma parte deles quer explodir barreiras e revolucionar o futuro, a outra exige uma integridade moral rígida e um isolamento quase monástico para processar tanta informação. Quando eles se calam, não é vazio. É o choque dessas 2 placas tectônicas colidindo dentro da alma, um momento onde o caos criativo de Urano está sendo organizado pela disciplina severa de Saturno. Amar um aquariano é aceitar que ele vive nessa fronteira perigosa entre a genialidade e a loucura, e que seu afastamento é, muitas vezes, a única maneira que ele encontra de não estilhaçar diante da própria intensidade mental. Como um nativo do elemento ar, a essência de sua existência reside no reino do intelecto, da comunicação invisível e das ideias que viajam mais rápido que a luz, o que significa que o caminho para o seu coração nunca será através de sentimentalismos pegajosos ou dramas passionais, mas através da mente. Eles amam como respiram, de forma onipresente, necessária, mas impossível de segurar com as mãos fechadas. Tentar enjaulá-los em ciúmes ou rotinas asfixiantes é cortar o suprimento de oxigênio que mantém a chama do interesse acesa. A conexão com eles acontece no plano etéreo, na troca de visões de mundo, na conversa que vara a madrugada dissecando o universo, e é por isso que muitas vezes parecem distantes fisicamente, pois estão vagando em alturas onde o ar é rarefeito e onde poucos conseguem acompanhá-los sem sentir vertigem. A frieza aparente não é falta de sentimento, é uma elevação de perspectiva que prioriza a clareza mental sobre o calor emocional imediato. É um erro fatal confundir a fama de rebelde ou volúvel com falta de compromisso, pois estamos lidando com a modalidade fixa do zodíaco,
o que lhes confere uma teimosia lendária e uma lealdade inquebrável àquilo que verdadeiramente acreditam. Ao contrário do que dizem, eles não mudam de ideia sobre as pessoas que amam com facilidade. Quando um aquariano decide que você faz parte da tribo dele, essa decisão tem a solidez de uma rocha e a permanência de uma tatuagem na alma. No entanto, essa fixidez também significa que, se eles decidirem se afastar porque um princípio ético foi violado ou porque a liberdade foi ameaçada, não haverá apelos emocionais capazes de fazê-los voltar atrás. A persistência deles é focada em ideais e no futuro, e eles esperam que você seja autossuficiente o bastante para caminhar ao lado deles, ombro a ombro, sem precisar ser carregado, mantendo a estabilidade mesmo no meio da tempestade. Profundamente, o arquétipo do aguadeiro revela a ferida secreta que eles carregam, a solidão de quem serve à humanidade, mas raramente se sente parte dela, como um observador eterno que derrama a água da sabedoria para os outros beberem, mas que permanece com sede, assistindo tudo de uma distância segura. Essa posição de outsider, de alienígena, observando o comportamento humano, gera uma dor silenciosa de nunca ser totalmente compreendido em sua complexidade, levando-os a criar barreiras de proteção contra o excesso de empatia que sentem pelo coletivo. Eles se afastam do um a um para não serem esmagados pela dor do mundo, usando o desapego como um escudo para preservar sua sanidade. Portanto, quando ele se isola, não é um ataque pessoal a você. É uma manobra de emergência para recarregar as baterias de uma alma que sente a vibração de tudo e de todos simultaneamente. Atualmente, com os trânsitos astrológicos movendo energias densas e transformadoras no céu, esse signo pode estar sentindo uma pressão ainda maior para reavaliar quem realmente merece acesso à sua energia vital, tornando-os mais introspectivos e seletivos do que o normal. Eles estão em um processo de limpeza de disco mental, deletando conexões superficiais para abrir espaço para o novo, o que pode fazer com que seu silêncio pareça mais pesado e definitivo nestes dias. É um momento de teste, onde apenas aqueles que sabem ler as entrelinhas e respeitar o silêncio permanecerão, provando que a conexão vai além da conveniência. E se você já se reconheceu nesse retrato complexo ou percebeu que está lidando com alguém exatamente assim, se inscreve no canal agora. Os próximos signos e as revelações que faremos vão te surpreender. Mas entender a mente de Aquário é o primeiro passo para dominar a arte de amar com liberdade. O primeiro erro, e talvez o mais instintivo, é tentar preencher o silêncio deles com a sua ansiedade, perseguindo-os justamente quando eles dão um passo para trás para respirar. Quando a energia elétrica de Urano pede isolamento, o parceiro inseguro tende a ler isso como abandono e intensifica a cobrança, enviando mensagens seguidas e exigindo uma presença que, naquele momento, parece sufocante para quem tem a alma feita de ar rarefeito. Você sente que precisa segurar a relação com as mãos para que ela não evapore, agindo movido pelo pavor de que aquele distanciamento seja o prelúdio do fim, sem perceber que, ao tentar enjaular o vento, você só aumenta a força da tempestade que está prestes a se formar. Essa perseguição quebra o ritmo natural que o aquariano precisa para processar a própria existência, transformando o refúgio mental dele em uma prisão emocional da qual ele sentirá uma necessidade urgente de escapar para sobreviver. A reação do aquariano a esse cerco não é um drama passional, mas uma retirada estratégica e fria, regida por Saturno, que levanta muros impenetráveis para proteger a integridade do seu eu contra a invasão alheia. Ele não se afasta porque deixou de amar, mas porque precisa preservar sua identidade individual, que sente estar sendo engolida pela demanda excessiva de fusão. Para ele, amar não significa perder a autonomia ou tornar-se siamês de alguém. Ao cobrar presença constante, você aciona o alarme de emergência da liberdade deles, e o que era apenas uma necessidade de recarga mental se torna uma rebelião aberta contra o relacionamento. É preciso entender que o espaço vazio que eles deixam é um voto de confiança na sua capacidade de ficar bem sozinho. Se você não suporta a própria companhia, ele perde a admiração. Me conta nos comentários.
Você já sentiu esse gelo repentino quando tentou se aproximar demais? O segundo erro devastador é tentar normalizar a excentricidade deles, olhando para suas ideias visionárias ou comportamentos fora da curva com um olhar de julgamento ou condescendência, como se fossem fases imaturas que precisam ser corrigidas. Aquário carrega, desde a infância, a ferida de ser o alienígena, aquele que vê o mundo de um ângulo que ninguém mais entende. E quando a pessoa que deveria ser seu porto seguro tenta trazê-lo para a realidade, a conexão se parte silenciosamente. Dizer frases como "você viaja demais" ou "seja mais realista" é rejeitar a essência criativa que os define. Você acha que está ajudando a colocá-los nos trilhos, mas na verdade está cortando as asas que os permitem voar acima da mediocridade. Eles não buscam alguém que os ancore no chão e repita o senso comum, mas alguém que tenha coragem suficiente para saltar no abismo junto com eles, confiando que a queda se transformará em voo. Quando se sentem julgados moralmente ou intelectualmente limitados pelo parceiro, a resposta é um fechamento hermético. Eles param de compartilhar o que realmente pensam e passam a viver uma vida secreta e vibrante dentro da própria mente. A intimidade morre não na cama, mas na conversa. Se ele não pode ser estranho com você, ele se torna um estranho para você, buscando refúgio em amizades ou grupos onde sua loucura é celebrada como genialidade. A influência de Urano faz com que eles valorizem a autenticidade acima da tradição, e qualquer tentativa de enquadrá-los em normas sociais rígidas é vista como uma traição à lealdade intelectual que é a base do amor para eles. Eles precisam sentir que sua mente é um território seguro para você, um playground onde todas as ideias são bem-vindas. Sem isso, o relacionamento se torna apenas uma obrigação social sem vida. Se esse ponto te tocou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender isso. O terceiro erro é cair na armadilha de exigir uma lealdade cega e emocional, esperando que o aquariano fique do seu lado, mesmo quando você está errado, confundindo amor com cumplicidade na ignorância. Muitas pessoas esperam que o parceiro seja um cúmplice, que valida todos os seus dramas e opiniões, mas Aquário, com seu senso de justiça saturnino, é incapaz de fingir concordância apenas para manter a paz doméstica ou agradar o ego alheio. Se você tenta usar chantagem emocional, choro ou vitimismo para ganhar uma discussão, você perde imediatamente o respeito deles. Eles veem isso como uma manipulação barata que insulta a inteligência de ambos. A frustração surge quando você espera um apoio incondicional e recebe uma análise lógica e fria dos fatos, sentindo-se traído justamente por quem deveria te acolher, sem perceber que a lealdade deles é com a verdade, não com o capricho momentâneo. A reação típica a essa demanda por partidarismo cego é uma obstinação irritante em apresentar o outro lado da moeda, o que muitas vezes faz com que pareçam advogados do diabo ou insensíveis à sua dor humana. No entanto, essa atitude é a forma mais pura de amor que eles conhecem. Eles acreditam que te ajudar a ver a verdade e a evoluir através da lógica é muito mais valioso do que passar a mão na sua cabeça e permitir que você continue errando. Para um signo de ar fixo, a integridade intelectual é inegociável. Se eles tiverem que escolher entre você e o que é justo, escolherão a justiça, esperando que você tenha a maturidade de entender e crescer com isso. Tentar forçá-los a trair seus princípios em nome do amor é a maneira mais rápida de fazer com que eles questionem se vale a pena estar com alguém que valoriza mais a validação do que a evolução pessoal. O quarto erro é contaminar a relação com ciúmes das amizades e das causas humanitárias que eles abraçam, competindo por atenção como se o amor fosse um recurso escasso que se esgota se for compartilhado com o mundo. É comum sentir inveja da dedicação que eles têm com amigos distantes, grupos sociais ou projetos coletivos, interpretando esse tempo investido fora como um sinal de que você não é a prioridade máxima na vida deles. Você tenta monopolizar o tempo livre deles, criando ultimatos silenciosos entre nós e eles, sem entender que para Aquário, a rede de conexões
é o que oxigena a alma. Eles não amam em hierarquias verticais, onde você está no topo e o resto embaixo. Eles amam em redes horizontais. Tentar cortar esses laços externos para tê-los só para si é como tentar tirar um peixe do oceano para amá-lo melhor em um aquário fechado na sala. Ele sufoca e morre. Diante dessa tentativa de posse, a reação do aquariano é radicalizar na defesa de sua liberdade social, muitas vezes priorizando os amigos ou o trabalho voluntário apenas para provar que ninguém manda na agenda dele. Urano, o regente da revolução, abomina qualquer forma de controle, e quanto mais você aperta o cerco, mais ele se torna inacessível, tratando a relação amorosa como um fardo burocrático que atrapalha sua missão maior. Eles precisam de um parceiro que entenda que o amor romântico é apenas uma das facetas da vida, não a vida inteira, e que caminhar ao lado deles significa muitas vezes ter que dividir a atenção com o coletivo. A ironia é que se você der total liberdade para eles irem ao mundo, eles sempre voltarão para contar as novidades para você. Mas se você trancar a porta, eles pularão a janela e nunca mais olharão para trás. O quinto erro, muitas vezes ignorado, é a pressão desenfreada por rótulos e definições precoces, tentando forçar o aquariano a assinar contratos emocionais de longo prazo antes que a conexão mental esteja solidificada. Na ânsia de garantir segurança, você pergunta: o que nós somos? Ou cobra passos tradicionais como morar junto e casar, movido pelo relógio social, ignorando que o tempo de Saturno funciona de outra maneira para eles. Eles não têm medo do compromisso, mas têm pavor de entrar em estruturas falidas que limitam seu futuro. Para eles, o título da relação importa muito menos do que a qualidade da troca intelectual e da liberdade compartilhada. Quando você foca na forma do relacionamento, em vez de focar no conteúdo da conexão, você parece superficial aos olhos deles. Alguém mais preocupado com o status social do que com a verdade do encontro de almas. Ao sentir essa pressão por formalidades, o aquariano congela emocionalmente, tornando-se evasivo e procrastinando decisões. Não porque não queira estar com você, mas porque odeia sentir que está seguindo um script pré-determinado pela sociedade. Eles precisam sentir que a relação é uma escolha diária e consciente, uma invenção única de vocês dois, e não uma obrigação protocolar que deve seguir etapas rígidas. A insistência em definir o futuro agora mata a espontaneidade do presente, que é onde Urano gosta de brincar. Eles só se comprometem verdadeiramente quando sentem que a porta está aberta para sair a qualquer momento, mas escolhem ficar porque não há lugar mais interessante no mundo do que ao seu lado. Se você entendeu isso, deixa seu like, porque o que vem a seguir é o erro mais sutil e perigoso de todos, aquele que quase ninguém percebe. O erro final, aquele que age como um veneno invisível e letal, não é o ciúme explosivo nem a cobrança ruidosa, mas algo muito mais silencioso e difícil de detectar: a estagnação intelectual e a previsibilidade absoluta da rotina. Para um signo regido por Urano, que se alimenta da eletricidade do novo e do inusitado, o tédio não é apenas um incômodo passageiro, é uma forma de morte espiritual lenta que corrói, dia após dia, o desejo de permanecer ao seu lado. Quando você para de buscar conhecimento, quando suas conversas se tornam repetições mecânicas sobre o clima ou as contas a pagar, e quando você perde a curiosidade sagrada pelo mistério da vida, você se torna transparente para o olhar aquariano. Eles não precisam de drama para se sentir vivos, mas precisam desesperadamente de estímulo mental, daquela faísca nos seus olhos que sugere que amanhã você será uma versão diferente e mais evoluída de quem é hoje. Sem isso, a presença física se torna apenas uma casca vazia. O que torna esse erro devastadoramente perigoso é que ele ataca a fundação da lealdade aquariana, a visão de futuro compartilhada. Quando eles percebem que você se acomodou em uma zona de conforto imutável, a conclusão interna é brutal e lógica. Eles sentem que estão presos em um loop temporal,
ancorados a alguém que desistiu de crescer e expandir a consciência. Não é que eles deixem de te amar como ser humano, mas eles deixam de te respeitar como parceiro de jornada, pois a função primária de um relacionamento, na ótica deles, é impulsionar a evolução mútua, não servir como um refúgio para a mediocridade ou o medo da mudança. Essa percepção cria um abismo intransponível. Eles começam a planejar os próximos passos da vida, as grandes revoluções pessoais e, tragicamente, você deixa de figurar nesses planos não por maldade, mas porque se tornou um peso morto que impede a decolagem necessária para o futuro que eles enxergam. Esse processo de desconexão acontece no escuro, sem gritos, sem avisos prévios e sem o alarde das brigas passionais, o que o torna assustadoramente irreversível quando finalmente vem à tona. Você pode achar que a paz que reina na casa é sinal de estabilidade conjugal, mas para o aquariano, esse silêncio é o som de uma conexão que já expirou, restando apenas a burocracia fria do término iminente. Eles observam você do outro lado da sala e sentem uma solidão imensa, a solidão de quem percebe que o companheiro de viagem desceu na estação anterior e não vai voltar para o trem em movimento. É uma dor racional e cortante. Eles não querem te mudar, pois respeitam sua natureza, mas também não podem trair a própria essência que exige movimento constante. Assim, o afastamento não é um ato de guerra, é um ato de sobrevivência psíquica. Eles partem em busca de oxigênio novo antes que sufoquem na poeira da mesmice. Manter um aquariano interessado é um exercício constante de reinvenção pessoal, exigindo que você seja, ao mesmo tempo, um porto seguro de confiança, Saturno, e uma tempestade de novidades, Urano. A sorte de tê-los é que eles te obrigam a nunca parar, a nunca se dar por satisfeito com quem você já é, empurrando você para o seu potencial máximo, queira você ou não, em uma dança que só os corajosos conseguem acompanhar. O erro invisível é acreditar que conquistar é um ato finito, quando para eles é uma ação contínua de renovação intelectual e espiritual que deve acontecer todos os dias. É por isso que quem assiste até o final entende o que quase ninguém percebe. O segredo não é segurá-los, é correr junto com eles em direção ao desconhecido. Agora me diz, com total sinceridade, você já sentiu que, mesmo sem brigas, a sua própria estagnação estava criando um muro invisível entre vocês? Em última análise, entender o afastamento de um aquariano é um convite urgente para redefinir o próprio conceito de amor, abandonando a ideia infantil de fusão para abraçar a beleza madura de duas solidões que se tocam, se protegem e se respeitam mutuamente. Quando ele se cala, ou parece frio diante do seu apelo, não é um ato de crueldade calculado para te ferir, mas uma defesa instintiva e necessária de alguém que precisa desesperadamente manter a sanidade em um mundo que sente de forma avassaladora e caótica. A armadura de gelo que você vê por fora é, na verdade, o guardião fiel de uma chama interna muito sensível. Uma lealdade que não grita e não faz promessas vazias, mas que sustenta a estrutura quando tudo mais falha. Aceitar que o espaço entre vocês não é um abismo vazio, mas uma ponte feita de liberdade e confiança é o segredo alquímico para transformar a angústia da incerteza na paz de uma conexão que finalmente respira sem aparelhos. A grande lição espiritual que esse signo nos deixa é que a verdadeira segurança emocional jamais virá de prender o outro em uma gaiola dourada, mas de ter a coragem suprema de soltar as amarras e ver quem escolhe ficar por pura vontade, sem a coerção da necessidade ou do medo. Conviver com essa energia elétrica e imprevisível nos força, muitas vezes de maneira brutal, a enfrentar nossas próprias carências, a curar a dependência que nos diminui e a descobrir que somos inteiros e potentes, mesmo sem a validação constante de alguém ao nosso lado. É um processo doloroso de desintoxicação emocional, sim, como todo crescimento real. Mas o resultado final é uma versão de nós mesmos mais forte, mais autônoma e finalmente capaz de amar sem a necessidade de possuir. Eles não vieram para completar você ou preencher seus vazios, mas para te inspirar, pelo exemplo, a se completar sozinho. E essa é, talvez, a maior e mais rara prova de amor que alguém pode oferecer nesta vida. Você já sentiu isso pulsando na pele, seja tentando decifrar o enigma de um aquariano,
ou sentindo dentro de si mesmo esse desejo urgente de liberdade que entra em eterno conflito com o medo paralisante da solidão. Todos nós, em algum momento da jornada, buscamos desesperadamente aquele olhar que nos vê não apenas pelo que somos hoje, mas pelo potencial grandioso do que podemos ser amanhã. Alguém que aposte no nosso futuro com a mesma convicção fria, lógica e inabalável de Saturno. Se essa mensagem tocou em algum ponto sensível da sua história ou trouxe uma clareza necessária para uma relação que parecia impossível de entender, deixa seu like agora e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso urgentemente. O conhecimento profundo é a única ferramenta capaz de transformar o julgamento precipitado em compaixão verdadeira. E espalhar essa visão pode salvar muitos corações que sofrem em silêncio por não saberem ler a linguagem do desapego. No próximo vídeo, nós vamos mergulhar nas águas profundas, sensíveis e misteriosas de outro signo, onde o silêncio não é mental, mas emocional. E talvez você se veja ainda mais refletido nesse espelho cósmico que estamos construindo juntos, peça por peça. A jornada pelos 12 arquétipos não é apenas sobre o outro. É uma viagem arqueológica para dentro de nós mesmos, revelando sombras ocultas e luzes potentes que moldam nossa forma de amar, de reagir e de viver. Leve com você a certeza inabalável de que cada desencontro, cada silêncio e cada dor traz uma chave escondida, pronta para abrir uma nova porta de sabedoria dentro da sua alma. Respire fundo, acolha o que você sente agora e lembre-se sempre dessa verdade universal, pois ela é o guia definitivo para a sua cura, porque o que fere ensina e o que ensina transforma.